O final de 2024 foi marcado pelo fim do regime de Bashar al-Assad na Síria. E podemos nos perguntar qual será a posição da Turquia durante esses eventos. Neste vídeo, convido você a descobrir a complexa relação entre a Turquia e a Síria, mas também entender a influência da Turquia na região e os interesses que ela tem na Síria. Preparados? Aqui vamos nós! A Síria e a Turquia compartilham uma fronteira de 900 quilômetros, mas os dois países vêm enfrentando tensões há muito tempo, por vários motivos. Primeiro, há a questão do Sancak de Alexandret, uma região anexada pela Turquia em 1939 e que sempre foi reivindicada pela Síria. Há também projetos turcos nos rios Tigre e Eufrates, principalmente a represa de Atatürk, que levaram temores na Síria sobre o acesso à água. Durante a Guerra Fria, a Turquia estava alinhada ao Ocidente e era membro da OTAN, enquanto a Síria estava próxima da União Soviética. Essa divergência ideológica reforçou a desconfiança entre os dois países. Mas as tensões atingiram o pico nas décadas de 1980 e 1990, quando a Síria apoiou o PKK, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, um grupo armado curdo em guerra com o Estado turco. O principal ponto de atrito entre a Turquia e os curdos é a independência curda, que é rejeitada pela Turquia. Ankara considera os curdos uma ameaça à sua integridade territorial e segurança nacional. O país considerou a posição da Síria como uma ameaça direta, especialmente porque a Turquia acusou Damasco de abrigar o líder do PKK, Abdullah Öcalan. Em 1998, sob pressão turca, a Síria o expulsou, marcando uma virada em suas relações. Entramos então num período de melhoria que permitiu aos dois países fortalecerem as suas relações comerciais. Essa reaproximação, no entanto, permaneceu frágil, baseada mais em interesses econômicos do que em genuína confiança política. Em 2011, a guerra na Síria causou uma grande cisão entre os dois países. A Turquia tomou partido contra Bashar al-Assad, apoiando o Exército Livre da Síria e outros grupos que se opuseram ao regime sírio. O país realizou diversas operações militares no norte da Síria, oficialmente para combater os terroristas do Daesh, mas também para impedir a criação de um Estado curdo autônomo perto de sua fronteira. Desde 2016, a Turquia lançou várias incursões contra as forças curdas no norte da Síria, o que lhe permitiu controlar áreas ao longo da fronteira. O objetivo era repelir os movimentos armados curdos, incluindo as unidades de proteção popular aliadas ao Ocidente na luta contra os jihadistas do Estado Islâmico. A Turquia considera o YPG uma extensão do PKK, que é classificado como uma organização terrorista por Ankara, Estados Unidos e União Europeia. A Turquia controla certas regiões do norte da Síria, o que é percebido por Damasco como uma ocupação ilegal. Mas o presidente turco Erdogan, um apoiador dos rebeldes, estendeu a mão a Bashar al-Assad a partir de 2022, embora já o tivesse descrito como um assassino. Ele chegou a dizer que estava pronto para convidá-lo, mas Assad condicionou esse encontro à retirada das forças turcas da Síria. Ankara esperava que essa reconciliação facilitasse o retorno de alguns dos 3 milhões de refugiados sírios que ainda estão em seu território, cuja presença se tornou uma grande questão política. No entanto, a reunião nunca aconteceu. Naquela época, a Síria estava dividida em 3 zonas. A primeira representava 2/3 do território e era controlada pelo regime de Bashar al-Assad, apoiado pela Rússia e pelo Irã. As forças democratas sírias, dominadas pelos curdos, ocupavam cerca de 1/4 do nordeste da Síria. Uma terceira área menor no norte e noroeste estava nas mãos de vários grupos apoiados principalmente pela Turquia, incluindo Hayat Tahrir al-Sham, também conhecido como HTS. Em 29 de novembro de 2024, em Alepo, vários grupos rebeldes, incluindo o HTS, tomaram o controle de quase metade da cidade. A ofensiva foi justificada pelos rebeldes como uma resposta ao intenso bombardeio de áreas civis pelo regime. Também reacendeu as tensões internacionais, com o Kremlin pedindo que Damasco retomasse o controle rapidamente, enquanto o Irã reiterou seu apoio a Bashar al-Assad. 8 de dezembro de 2024 marca o fim da era al-Assad. Mais tarde, soube-se que o presidente sírio fugiu de Damasco e se refugiou em Moscou.
onde foi recebido com garantias de proteção política. Na Síria, as pessoas foram às ruas para comemorar a queda do regime. Internacionalmente, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, saudou a notícia como uma oportunidade histórica para o povo sírio construir um futuro melhor, mas também alertou que este era um período de risco e incerteza. Ao mesmo tempo, Washington conduziu ataques contra as 75 alvos do Estado Islâmico na Síria, para impedir que o grupo terrorista tirasse vantagem da situação volátil. Ataques aéreos israelenses também foram ouvidos em Damasco. Ao mesmo tempo, as forças israelenses avançaram para a região de Golã, assumindo o controle da zona tampão com a Síria e as colinas de Golã. Foi a primeira vez em mais de 50 anos. Mas será que essa ofensiva rebelde na Síria é uma dádiva para a Turquia? A Turquia permaneceu cautelosa diante da ofensiva rebelde na Síria, mas espera obter o retorno de alguns dos 3 milhões de refugiados sírios em seu território, bem como a oportunidade de remover a ameaça curda de sua fronteira. Mas será que a Turquia desempenhou algum papel na ofensiva rebelde? Entrevistado por um jornal belga, um pesquisador associado do Atlantic Council em Ankara explicou que a Turquia tem uma relação complexa e difícil com o grupo islâmico radical HTS, que derrubou Bashar al-Assad. Ele explica que a ofensiva foi planejada 7 semanas antes, mas que a Turquia impediu os rebeldes de avançar. Além disso, a Rússia, aliada de Damasco, bombardeou pesadamente suas posições para salvar o governo sírio. Foi somente após o fracasso das tentativas de normalização das relações com Damasco e a busca por uma solução política por meio do processo diplomático de Astana que Ankara deu luz verde. O processo de Astana é um conjunto de negociações multipartidárias que visam encontrar uma solução política para o conflito na Síria. Foi iniciado em 2017 pela Rússia, Irã e Turquia, que, como podemos ver, são os 3 países que são atores chaves no conflito sírio. O principal objetivo do processo é criar zonas de cessar-fogo e facilitar as negociações entre o governo sírio e os grupos de oposição. Mas então, qual é a relação da Turquia com o grupo HTS? Este grupo islâmico radical ativo na Síria foi fundado em 2017 e nasceu da fusão de vários grupos rebeldes e outras facções. Liderado por Abu Mohammed al-Jawlani, até 8 de dezembro de 2024, o HTS controlava grande parte da província e estabeleceu uma administração civil chamada Governo de Salvação Síria. É conhecido por sua ideologia islâmica sunita e salafista, e seu principal objetivo era derrubar o regime de Bashar al-Assad e estabelecer um Estado Islâmico na Síria com base na lei Sharia. Posteriormente, o grupo procurou se distanciar de sua antiga filiação à Al-Qaeda para melhorar a sua imagem e ganhar mais apoio. No entanto, continua sendo classificada como uma organização terrorista por vários países, incluindo os Estados Unidos e o Reino Unido. Vale ressaltar que a Turquia tem combatido a expansão do grupo HTS em sua zona de segurança no noroeste da Síria. Ankara também pressionou o grupo a romper sua filiação com a Al-Qaeda e não atacar minorias, particularmente cristãos e drusos. A influência turca na Síria é, portanto, marcada por uma série de intervenções militares, colaborações e rivalidades que moldaram a evolução do conflito sírio. A Turquia, buscando proteger seus interesses e projetar poder regional, desempenha um papel crucial na formação do futuro da Síria. Essa influência tem implicações profundas não apenas para a estabilidade da Síria, mas também para a segurança e a política de toda a região. Resta saber quais serão as consequências do fim do governo de Bashar al-Assad.